E agora sim a gente conversa com ele, o Piara Bosque já está conectado conosco. Piara, muito bom dia para você, bem-vindo, excelente quinta-feira. Bom dia, Fernando, bom dia, Marcos, Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan Joinville, uma quinta-feira animada com pesquisa eleitoral. Muito bem, é claro, a gente sabe que você já estava acompanhando, né, desde o início do nosso jornal aqui da Jovem Pan, e a gente queria saber qual é a tua avaliação sobre esse número, né, sobre os números desta pesquisa, viu, Piara? Então, é uma pesquisa que mostra que não existe eleição ganha, não existe eleição perdida, é claro, mas existe um óbvio favoritismo, né? 65% na largada para o prefeito Adriano Silva é um número que não dá para ignorar. E é muito importante casar isso com a avaliação de governo, porque é um número que fica muito próximo da avaliação positiva do prefeito, o ótimo e o bom, né? Também que ficam ali na casa dos 70%. O que isso significa? Significa que a cidade sabe quem é o prefeito, avalia bem o prefeito e sabe que ele é candidato à reeleição. Esse é o ponto de partida da eleição de Joinville. Então, é uma eleição que Adriano Silva larga desponto na frente e que vai começar a ter agora o ataque dos adversários. Também significa que a oposição a Adriano Silva não trabalhou bem nos últimos anos, porque a rejeição dele também é muito baixa, ou seja, não houve um trabalho de oposição, de apontar problemas que a cidade possa ter. Então, então não conseguiram identificar. Agora vai ter um ataque mais consistente, a bancada do PL cresceu bastante na Câmara de Vereadores, tem que ver como é que isso chega na população, mas aparece um horizonte muito bom para o prefeito. Tirando isso, o que tem? Tem o eleitor que não quer votar em Adriano, ele já identifica os seus dois nomes naturais de enfrentamento. À direita, Sargento Lima se consolida como o nome do PL. Ele desgarra dos outros, já parte com 10%, nunca disputou uma eleição para a prefeitura, ele foi muito bem votado para deputado estadual, mas nunca disputou um cargo executivo, se apresenta agora e larga de 10%, já descolado de nomes que poderiam embaralhar esse cenário mais à direita, como o ex-deputado federal Rodrigo Coelho e o ex-deputado estadual Kennedy Nunes, que falam com o mesmo eleitorado, mas o eleitorado que busca esse tipo de candidatura já entendeu que é o Lima. Isso deve consolidar muito a candidatura do PL. E o eleitor de esquerda, ele identifica quem? O nome que ele tem, que é o ex-prefeito Carlito Meres, do PT, que se disputar novamente, acho que é a 8ª eleição dele prefeito, já foi prefeito, tem a maior rejeição, mas consegue lá o seu 8%. O outro nome que a esquerda tem, que trabalha no campo da esquerda, que é o ex-vice-prefeito Rodrigo Bono, pontua bem baixo, mas tem uma rejeição baixa. Então, vai ser uma disputa na esquerda para ver quem representa esse nome. Mas mostra que existe uma demanda por uma candidatura de esquerda que não tem viabilidade, provavelmente, para incomodar a liderança do Adriano ou fazer frente ao bolsonarismo, mas pode indicar uma retomada de vagas na Câmara de Vereadores da esquerda, que chegou a não ter vereador em Joinville, agora tem uma cadeira e pode começar a pensar numa segunda cadeira, numa terceira cadeira. Queria continuar nesse item que você já muito bem explicou, Piara, sobre a questão da rejeição, porque a pesquisa fez a seguinte pergunta, né? Em quem você não votaria de jeito nenhum para prefeito de Joinville? Você já explicou, mas vou repetir aqui. Aí primeiro aparece, em primeiro lugar, Carlito Meres, depois Anelísio, depois Adriano Silva, depois Sargento Lima e Kennedy Nunes e os demais candidatos ali na sequência. A pergunta que te faço, com base nessa tua análise, é: esses números desta primeira campanha eleitoral contratada por um veículo de comunicação aqui em Joinville, esses números podem alterar o rumo da campanha eleitoral a partir de agora aqui em Joinville? Eles devem facilitar a busca do prefeito Adriano por alianças, deve dar uma discussão na esquerda sobre se compensa a largada do Carlito ou se é melhor um teto maior com o Rodrigo Bono, e deve consolida o Sargento Lima como candidato do PL. Uma coisa que chama atenção é a seguinte: a rejeição de Carlito é a única que é muito fora da curva. Anelísio tem uma rejeição de 15%, talvez por ter disputado seguidas eleições sem conquistar o mandato. Isso gera uma desconfiança no eleitor, mas é um número baixo. Não tem nenhuma tirando a de Carlito, não tem nenhuma rejeição que atrapalhe uma candidatura. Mas no caso de Carlito,
tem uma rejeição natural ao PT, ao petismo, em Joinville, sempre houve, sempre na casa de 30%, somado à avaliação da gestão dele, que não saiu bem avaliada na época. O Adriano Silva, com 10% de rejeição, é muito baixo para quem está governando há mais de 3 anos. Vai ser uma tarefa bastante difícil para os adversários, porque eles vão ter até outubro para convencer o joinvilense que a gestão não é boa. E hoje a avaliação positiva ela é muito alta, e isso, numa campanha de reeleição, é muito determinante. Muito bem, Piara. Só lembrando aos nossos ouvintes, para você que ligou o seu rádio agora, que essa pesquisa, né, de intenção de votos estará, né, dentro das redes sociais da Jovem Pan Joinville, para que o ouvinte então possa obter mais informações e também olhar, né, pesquisar os detalhes desta pesquisa. Agora, Piara, mudando um pouquinho de assunto, a ausência na reunião desta semana lá em Brasília entre o ministro Fernando Haddad e os demais governadores, né, dos estados do Sul e Sudeste foi a ausência do Jorginho Melo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O governador ainda está fugindo da foto, Piara? Olha, o governo jura que não, jura que ele já tinha um compromisso marcado na Fiesc, tinha um lançamento de um programa de financiamento a projetos de inovação, com recurso federal também, mas que vai ser capitaneado pela FAPESC aqui em Santa Catarina, um valor de 30 milhões, ele estava lá no evento. É curioso, né? Porque Tarcísio de Freitas conseguiu ir, o Cláudio Castro do Rio de Janeiro conseguiu ir, o Zema do Novo de Minas Gerais conseguiu ir, o Eduardo Leite, e temas muito importantes, né, na questão da segurança pública, enquanto que o ministro Ricardo Lewandowski, os governadores levaram uma carta com propostas que pedem endurecimento de algumas punições, de penas em alguns crimes, especialmente o crime reiterado, aquela pessoa que é presa várias vezes e acaba sendo solta porque ainda não tem a condenação de nenhum desses crimes, e que tipificar como prisão preventiva a delinquência repetida, né? Entre outros temas. E no Ministério da Fazenda, com a Haddad, mais uma rodada de tentativa de renegociação de dívidas dos estados com a União, o governo federal querendo colocar como contrapartida um número X de matrículas no ensino técnico. Uma discussão interessante, o Cleverson Sievert estava lá, a vice Marilisa, que é da área de segurança pública, também estava lá, não tem nenhum problema com quem foi, mas a ausência do governador Jorginho Melo, ela tira um pouco do destaque que Santa Catarina pode ter. Quem tomou a frente dessas conversas acabou sendo Eduardo Leite, especialmente nos temas de segurança. Um tema que o Jorginho poderia ir bem e que poderia destacar holofotes nacionais, inclusive pelos bons números que a gente tem aqui em Santa Catarina. Mas ele parece mais preocupado em não estar na foto. Acho que pouco para o governador de Santa Catarina. O Piara, para a gente finalizar, Eduardo Pinho Moreira na superintendência do Porto Itajaí, informação já oficial? O convite foi feito, né? O Eduardo Pinho Moreira fez uma visita a Volney Morastone ontem, prefeito de Itajaí, que é do MDB também, e que foi pro MDB, era do PT, foi pro MDB já há alguns anos. Ele está no segundo mandato dele pelo MDB em Itajaí, pelas mãos de Luiz Henrique e de Eduardo Pinho Moreira, e ele recebeu um convite para assumir a superintendência do Porto, pela experiência que ele tem em gestão pública e política, e também pelo trânsito que ele pode ter em Brasília. O Porto já vive uma situação muito delicada, né? O Porto praticamente parou no impasse se a concessão continua municipal, se privatiza, se não privatiza. O governo Bolsonaro tinha uma visão sobre o Porto, o governo Lula tem outra, o governo municipal também se atrapalhou em algumas questões, e o Porto parou, né? E ficou para trás, e precisa dar uma retomada. Vai ser feita tem um contrato emergencial, vai ser feita uma nova concessão, e o nome do Eduardo Pinho Moreira entrou no jogo. Ele disse que até segunda-feira aceita. Já tem reações na cidade, na classe política, tenta trazendo um colega de partido de fora de Itajaí. É um clima pré-eleitoral que esquenta. Lembrando que o Chiodini do MDB, que é de Jaraguá do Sul, também está migrando para Itajaí para ser candidato lá. Vamos colar o Pinho Moreira nele, com certeza. O Piara continua acompanhando todos os detalhes, todas as movimentações, né, desse tabuleiro de xadrez político aqui no cenário de Santa Catarina, e amanhã você volta para contar mais detalhes para a gente. Lembrando que amanhã você também volta para falar um pouco mais sobre essa pesquisa, né, de intenção de votos para a prefeitura em 2024 aqui na maior cidade do estado. Um grande abraço e um ótimo dia para você. Abraço, até amanhã.